Olá, você vai fazer concurso para Prefeitura de Contagem. Eu vou te dar dicas de redação e de discursivas, tanto para o agente fazendário, quanto para o analista, quanto para o auditor, tá bom? Então vamos lá, eu já gravei um vídeo de dicas, tá certo? Anteriormente para o analista e para o auditor. Se você quiser ter acesso a esse vídeo, você pode entrar no meu canal no YouTube, no canal Júnia Andrade, tá certo, professora? Júnia Andrade, você vai encontrar uma série de vídeos que eu tenho deixado direto no meu canal. Se inscreva, clique lá no joinha para que você possa receber as notificações do canal, tá bom? Bom, vou falar sobre possibilidades temáticas e como que a prova do Cefet, não é, que é a banca que vai fazer o concurso. Eu vou começar primeiro, gente, pelo agente fazendário. Mas antes de eu começar essa minha dica, eu vou chamar atenção para o seguinte: se você está parado nessa quarentena, está pensando aí na vida, lembre-se de que você tem este concurso que está acontecendo em Contagem. É um concurso bastante interessante, tanto para nível médio quanto para nível superior. O concurso, por enquanto, está suspenso. Quando a gente fala que o concurso está suspenso, não quer dizer que não vai ter concurso, não. É por causa da fase da quarentena. E quem é esperto, né, transforma esse tempo em oportunidade. Né? Quem não é, fica lamentando ou fica vivendo de teoria da conspiração durante essa fase, que é uma maior besteira. É melhor você se preparar, porque de repente no ano que vem você não está passando por absolutamente nenhum problema, tal como estão passando aí muitas pessoas hoje, exatamente em função de não ter uma base de segurança. A melhor base é o serviço público, sem dúvida alguma. Bom, vamos falar aqui sobre a prova discursiva. Eu vou começar pela prova de agente fazendário e depois eu vou para os demais cargos. Tanto para auditor também eu vou deixar dica para vocês. Gente, agente fazendário a nível médio. O que, que você vai fazer? Uma redação. Quanto vale essa redação? 100 pontos. Aí vem a primeira questão, que a banca já limitou para você. O tema é um tema contemporâneo relacionado à administração pública. Então, eu vou abrir o conteúdo programático daqui a pouquinho para falar quais são as possibilidades temáticas e por que, que eu aposto nessas possibilidades temáticas. E você pode confiar na dica que eu vou te dar, porque, aluno da Júnior, tudo que eu falo, eu sempre provo, né? Se você abrir vários vídeos meus, você vai encontrar praticamente um aluno aprovado por vídeo. Vou pegar aqui. Último aprovado, redação para auditor em Betim, né? O primeiro lugar, basicamente, Antônio Elson, né? Ele tirou total em todos os itens, tá certo? Da discursiva dele. Eu até deixei aqui, olha só, ele até marca para mim a classificação dele no concurso. Ah, e quando foi isso? Gente, ele me mandou o comunicado dia 17 de abril, tá? Tem uns 5 dias em relação à data em que eu gravo para vocês hoje, tá bom? Então veja aqui, até ele colocou aqui já auditor fiscal, né? Já é. Então vamos lá, vamos voltar aqui para a realidade. Então peguem as dicas, porque assim como o Antônio Wells conseguiu, né? É uma das maiores notas aí, a maior nota da discursiva, ele fechou a discursiva no concurso público dele, né? E tem vários alunos nossos que fizeram esse concurso e se deram bem ali para Betim, em Minas. Vocês de Contagem também podem ter uma sorte aí e trabalhar com a mesma profundidade. Eu sempre gosto de deixar meus vídeos de dicas com bastante conteúdo, conteúdo útil, que eu digo para o aluno, né? Então vamos lá, gente, atenção. Então vocês vão ter que fazer, pessoal do nível médio, tem que fazer uma redação. E essa redação vai valer 100 pontos, tudo bem? Ah, é tema livre? Não, é tema relacionado à administração pública. Eu vou abrir daqui a pouquinho. Mas antes de eu chegar lá no conteúdo programático, eu vou te chamar a atenção para um detalhe. Como é que são as provas do Cefet? Tá bom? Que se você for procurar por esse edital, você tem que procurar, FCM, Cefet, aí vai achar o concurso de contagem, clica em concurso de seleções, depois concursos novos e vai achar o seu edital, tá? Você que ainda está pensando em fazer o concurso. Então vamos lá. Como é que são as provas do Cefet? Ah, é uma redação comum? Geralmente não, tá, gente? Geralmente são textos curtos. Muita gente cai do cavalo com isso aqui, tá bom? É claro que a banca no edital não expôs a quantas linhas, né, minha redação terá. Ela não expõe isso geralmente em edital mesmo não, tá bom? Mas em geral você tem que se preparar, você pode se preparar sim para texto de 30 linhas? Pode, direito seu, acho até que deva, tá bom? Para não ter nenhum efeito surpresa. Mas em geral você tem entre 10 a 15 linhas para redigir sua resposta.
Ah, Júnia, mas eu achei na rede social, sei lá onde, uma prova do Cefet que tinha lá espaço para 30 linhas. Gente, geralmente o Cefet faz isso com rascunho, por isso que muita gente se prepara pensando que a prova é extensa, e não é, tá? Geralmente não é. Cefet tradicionalmente faz provas muito curtas. É claro que, como eu sempre digo, né, a gente se prepara para tudo. Eu tenho que preparar para uma prova de 30 linhas e tenho que me preparar para provas de curta extensão. Até porque fazer provas de 30 linhas não é tão complicado, não. É o que nós já estamos habituados a fazer. Agora, fazer prova de curta extensão é sofrível. Por quê? Porque você está lá no rascunho, fazendo um rascunho do tamanho do boi, não é? E depois tu tem que entregar um cabrito. Então é basicamente assim. Quando você recebe lá o caderno definitivo, que você olha, a banca costuma até. Tem concursos de redação dela em que ela fala que quer 12 palavras por linha, tá? Tem essa loucura. É claro que na hora você não fica contando isso aqui. Geralmente quando as bancas trabalham com redações de curta extensão, elas procuram colocar para você uma série de. O tipo um roteirinho de trabalho, o que, que ela quer, tá certo? Em cada parte. Se ela quer a sua opinião, se ela quer uma interpretação daquele texto, né, para você arrolar os argumentos produzidos pelo autor. Então tem tudo isso, tá? Você tem que estar muito atento. Chegou na hora da prova, a redação é curta? O que eu tenho que fazer? Observar com muita clareza cada comando que o examinador me der, tá? Porque é isso que vai contar na hora do vamos ver, tá bom? Então, já fiz o primeiro alerta. Possivelmente você vai encontrar uma redação de curta extensão. Possivelmente. Tem que treinar? Tem que treinar. Tem que treinar de 30 e tem que treinar de 15 a de 10, tá? Porque não é fácil. Digo para você de coração, não é fácil fazer texto curto. É difícil. Por quê? Porque as bancas demandam trabalhos em que você tem que ter respostas muito enxutas. Então tu tem que saber qual vai ser a dosagem, como responder de uma forma adequada, sem faltar conteúdo, né? Ou seja, entregar um conteúdo objetivo, conciso, sem entregar um conteúdo faltoso. Essa matemática, o professor de redação, o professor de discursivas, é que te ajuda a fazer, né, para se analisar o nível de informatividade do seu texto, tá bom? Bom, antes de eu entrar nos conteúdos programáticos, daqui a pouco eu vou comentar sobre os temas preferenciais, ainda sobre o agente fazendário, ainda, né, quem vai fazer para analista segura um pouquinho, quem vai fazer para auditor segura um pouquinho, que eu vou falar sobre isso. O que nós temos aqui? Vem os critérios avaliativos. No vídeo anterior que eu fiz, eu comentei bastante sobre esses critérios, né? Chamei atenção para cada um deles. Eu só quero aqui repisar alguns detalhes. Por exemplo, quando a banca fala, né, de estrutura do texto, veja que, mesmo num texto curto, ela vai exigir introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha que drama. Né? Se não tiver técnica, gente, na hora, morre afogado. Por quê? Não adianta você ir de peito aberto só com a prova objetiva e achar que vai dar conta. É complicado fazer isso aqui, igual como eu disse para vocês agora há pouco. Em 30 linhas, olha, muita gente nada de braçada. Mas com poucas linhas muda tudo. Não é estrutura de Enem, não é estrutura de vestibular, é uma estrutura própria desta banca, tá? A banca vai te exigir um texto consequência lógica, então isso aqui diz respeito à organização, para ela é extremamente valiosa essa organização. Textos curtos demandam uma organização de parágrafo muito objetiva, muito robusta, então você tem que entender essa sequência, não é? E a ligação das ideias entre si, tá? Então, uma banca que dá muito valor, por exemplo, a elementos de coesão, tá bom? Então, muita atenção. E veja que aqui, olha aqui, ó, tá vendo isso aqui, capacidade de síntese? Você viu que a banca colocou isso aqui no seu edital? Gente, toda vez que vocês vão assistir uma aula de redação, uma aula de discursivas, a aula tem que fazer sentido e tudo tem que ligar com o próprio critério avaliativo que a banca trouxe. Por quê? Porque tudo tem que ter uma explicação lógica. Se a banca trouxe aqui capacidade de síntese, provavelmente ela vai te dar o rascunho grandinho, né? Aí o desavisado vai fazer aquele texto lá enorme e daqui a pouco o fiscal entrega a folha definitiva, tem fiscal que entrega depois, né? E aí a pessoa olha e fala: Meu Deus, eu só tenho espaço para 15 linhas, eu fiz 30. E a banca vai analisar a qualidade do seu texto e ela vai analisar principalmente a tua capacidade de síntese e a sua objetividade.
aí já era. Não treinou, fica complicado, tá? Então, eu tô dando esses avisos, por quê? Para você que está se preparando, né? Tomar nota disso e ficar bastante atento a essa questão, tá? Professora, você acha que isso pode acontecer na prova do analista fazendário? Sem dúvida alguma. Ainda mais do analista fazendário, sem dúvida alguma, tá bom? Então, fique de olho, porque isso pode acontecer sim na prova do analista fazendário. Você terá ali duas questões, né? Eu acredito que o máximo a banca deve oscilar nessas duas questões entre direito tributário e legislação tributária, no máximo até contabilidade pública, tá bom? Não acho que ela vai chegar a sistemas e tecnologias de informação. Isso que eu tô falando não é por conta da tradição do Cefet, não. É que concursos, a gente acompanha concursos muito sérios, muito criteriosos. Então, todos os meses, quando sai um concurso para área fiscal ou área de controle, não é? Eu estou sempre passando por esses concursos porque trabalho com esses preparatórios. Então, gente, os últimos concursos, eles se centraram, mesmo tendo muitas disciplinas programadas, né? É concurso para um analista de ISS ou ICMS, não interessa. A banca ficou muito em cima de direito tributário, muito em cima de legislação tributária e muito em cima de contabilidade pública. Foi o foco dela em peso, tá? Assim, não tô falando da banca, né? Eu digo as bancas. E aí eu falo de bancas grandes, como Fundação Carlos Chagas, falo do CESP, tá certo? Então, estas bancas principalmente trabalharam desta forma. São bancas que, naturalmente, um Cefet Minas bebe da água dessas bancas em razão da qualidade daqueles textos, tá? Tem essa questão toda. Então, o analista fazendário passa pelos mesmos critérios avaliativos, né? Naturalmente, que o agente. O auditor, gente, é a mesma coisa. O auditor vai fazer várias questões discursivas. Naturalmente, as questões do auditor devem ter uma abrangência por quase todas as disciplinas. Aí, o auditor tem que se preparar com vontade, não é? Porque quem vai concorrer já para essa segunda fase do auditor, a pessoa vai encontrar também questões mais curtas, com certeza sim, pegando aspectos principais aí de cada assunto. Bom, como eu falei que ia falar sobre, comentei que ia falar com vocês sobre possibilidades temáticas, eu vou fazer o seguinte comentário, eu vou comentar a possibilidade temática do pessoal do nível médio neste vídeo, vou comentar do analista e do auditor em relação à legislação tributária e ao direito tributário, tá bom? Mais pra frente, em outros vídeos, você, como eu disse, se inscreva no canal, porque depois eu vou comentando sobre possibilidades de outras áreas. Por quê? Porque a gente faz um estudo. A gente pega lá, por exemplo, só para a área fiscal foram levantadas mais de 100 provas discursivas para comentar exatamente o que eu vou falar agora. Bom, vou pegar para o nível médio, né, sobre quando a banca fala que vai tratar de administração pública, mexendo com algo que seria atual. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Gente, eu não deixaria de estudar princípios atrelados ao pluralismo e ao federalismo. Por quê? Porque daqui a pouco vem uma discussão sobre reforma tributária. E isso acaba mexendo com o federalismo, principalmente, tá? Então, não deixe de estudar esses conceitos, entenda esses conceitos, entenda exemplos que acompanham esses conceitos. É muito importante que você faça isso, tudo bem? Depois, não deixaria de estudar o estado de bem-estar social. Se fosse antes da Covid-19, eu não mexeria com esse assunto. Eu diria que a chance que aí seria mínima. Mas estado de bem-estar social, gente, a gente sabe que existe uma parte da tributação que é extrafiscal, que é voltada exatamente para o bem-estar social. Você precisa estar antenado com essa questão, principalmente agora que nós teremos os estados em crise, não é, em crise fiscal, porque estão jogando muito esforço para manter o bem-estar da população, tá? Então, como que a fiscalização ela atravessa esse fator? Como que a administração pública ela tem o bem-estar social como a sua finalidade máxima, tá? Então você tem que estudar essa questão, tá bom? Depois você passa um pouquinho, né? É tradicional, em concursos que cobram administração pública, as bancas, a maior parte das questões adotarem o trabalho sobre o modelo gerencial, não é? A característica deste modelo gerencial, a transição de um modelo burocrático para esse modelo gerencial, você tem que entender os princípios que estão atrelados a este modelo, tá? Então é importante que você entenda, tá bom? Essa parte aqui de uma forma bastante interessante. É claro que essa parte está ligada, por exemplo, né, à questão, vamos dizer assim,
de elementos ligados, por exemplo, à transparência, participação social, você vai ver tudo que isso aqui tudo entra, não é? Dentro desse modelo gerencial. A própria reforma do modelo administrativo brasileiro, tá certo? A reforma do aparelho do Estado, ela tem a ver com esse modelo gerencial, tá bom? Depois, estes conceitinhos aqui, ó, conceitos de governabilidade, governança e accountability, você precisa estudar. Eu acredito que destes três assuntos, a accountability seja o mais importante deles, tá certo? Nos seus vários, vamos dizer assim, nos seus três modelos principais, tá certo? Que é a responsabilidade vertical, horizontal, o controle social. Então você precisa trabalhar estas questões ligadas aqui à accountability, perfeito? Depois a gente tem que avançar um pouquinho, não é? Para as ferramentas de estratégia, é muito comum em concurso cobrarem ciclo PDCA e BSC. São questões mais de decoreba. Isso é tradicional, eu nem acho, porque uma banca colocou como assunto atual, eu nem creio que ela vá cobrar, o Cefet vá por esse campo, tá? Até porque o Cefet vai trabalhar com uma dissertação argumentativa. Então, a tendência é de cobrar assuntos que suscitam a apresentação de opiniões fundamentadas, tá certo? Então, vamos lá. Outra, né, dentro dessas questões. E aí, não, aqui praticamente eu já fechei, tá? Em relação ao pessoal do nível médio, eu já fechei, eu ficaria bastante preocupada com esses assuntos que eu apresentei para vocês aqui, porque são assuntos que a gente vê acontecendo mais, tá bom? E por fim, gente, tudo que é princípio, né? Princípio da eficiência, da eficácia, da efetividade, da economicidade, você tem que entender esses princípios, porque, bem ou mal, esses princípios estão atrelados a outros aspectos da administração pública atual, tá bom? Então você tem que entender esses princípios sendo aplicados aí ao modelo gerencial, que é o modelo que se espera, não é? Toda convergência de prestação, vamos dizer assim, a prestação de serviço. Eu pensei também de você estudar governabilidade e governança, exatamente porque se a gente passa a ter um caos em função da pandemia, né, você tem que entender quando esses conceitos são afetados, tá? Exatamente por isso. Hoje se discute muito, não é, a gestão fiscal e o bem-estar social, então você precisa estar atento a essas questões. Bom, esse seria para o nível médio. O pessoal que vai fazer o concurso para nível superior, seja analista, seja auditor, né, vocês aí têm vários assuntos. Eu vou pegar aqui num assunto importante, que é lá da parte de tributário, o que eu vejo que seria mais interessante para tributário? Estudar as imunidades, tá? Estudar as imunidades. Por quê? Porque é o que mais cai. Quando você olha na parte tributária, assim, em relação às discursivas, é o que mais cai, é o que mais tem chance. Porque a gente vem daqui a pouco a gente se discutir exatamente o quê? Uma reforma no sistema tributário, uma reforma na cobrança de impostos, né? Havia um interesse, o país caminhava para exatamente para essa questão. Então é bom que você fique atento a essa parte aqui das imunidades, porque é um dos assuntos preferenciais da reforma. Depois, lá na legislação tributária, certo? Eu, se estivesse fazendo um concurso, né, que é um concurso da base do ISS, estudaria IPTU, principalmente ISSQN. ISSQN me dedicaria com força total, tá? Principalmente ligado, aspectos ligados aí a LC 116, né, de 2003. Por quê? Porque você tem que ficar bastante atento àquelas deduções que acontecem na base de cálculo do ISS. Por exemplo, aquelas deduções ligadas a materiais de construção. Então, por que eu estou falando isso? Porque tudo que é concurso de prefeitura que houve nos últimos anos, né, este assunto veio na discursiva. Tá? Se colocava lá uma prestação de serviço, uma confusão entre a cobrança de ISS e ICMS, mas lembrando que a sua resposta tem a ver com ISS. Então você teria que saber se poderia deduzir ISS daquela prestação, tá? E em que, vamos dizer, que abrangências poderia acontecer, tá bom? E IPTU, lembrando que seu caráter fiscal, caráter extrafiscal, né, que é bastante também cobrado nesse tipo de concurso público, tá, gente? Bom, essas foram as minhas dicas, né, para vocês que estão aí se dedicando ao concurso de contagem, tá? Recomendo que estudem.
Se precisarem de cursos discursivos, nós temos aqui no Turma de Redação, a gente tem o curso para o agente fazendário e tem o curso para o auditor fiscal e para o analista, tá? Cada um desses cursos aqui tem 6 discursivas, tem português incluído, é claro que para o auditor já não interessa mais, mas para o analista interessa e para o agente fazendário também tem o português aqui em questões do Cefet, para você também ganhar uma forcinha, né, e ter sua discursiva corrigida, porque eu tenho certeza, estudou com a gente, a nota sobe, e aí você vai sentir falta de ter o quê? Ter conseguido se classificar. Então, vai fazer uma boa discursiva, tem que se classificar para poder verificar essa nota, tá? Grande abraço para você e sucesso no concurso.